Então, comentando aqui algumas coisas sobre o índice aí no dia de hoje, ele abre aqui com uma barra forte abaixo do ponto de rompimento, mas poderia ser isso aqui muito bem, só um triângulo expandido aqui. Tem algumas possibilidades de toques aqui de linhas, e não são toques perfeitos, mas o preço quando vinha aqui acima de máximas anteriormente falhava, e abaixo de mínimas falhou, e abriu com essa barra. Então, isso aqui não é muito provável que tenha uma continuidade imediata. Mas para quem entra aqui na barra aceitando o stop, tudo bem, acabou que nesse caso seria estopado, porque se esperasse a continuidade, conseguia perceber que talvez daria para desistir já da operação aqui, ou aqui nessa barra, ou talvez aqui nessa barra. Tudo depende da forma que queria ser o gerenciamento, como que foi planejado a entrada. Mas a partir daqui o preço até deixa talvez mais um sinal aqui, que seria mais ou menos a ideia, talvez de vender essa barra aqui desse sinal, que foi uma barra que eu vendi. Acabou que ela deu uma desistência aqui quase que no 0 a 0, porque o preço produziu continuidade e essa continuidade em algum momento aqui, antes mesmo de tocar as mínimas ali para pegar, por exemplo, uma parcial, ele fez isso aqui e virou um barrão. Então, perdeu um pouco aqui o contexto, o mercado ficou bem lateral e complexo. E aí nessa condição aqui, melhor buscar trades de compra baixo, trades de venda alto, o mais alto possível, e não é fácil vender aqui com base de sinais, porque elas praticamente não existem. Então, talvez essa aqui é válida até para uma segunda entrada. Barras de compra aqui, não aconteceu mais, então com barras de compra aqui nessa região baixa de sinal para quem opera ordem stop não aconteceu. Todas as barras de compra aqui levavam para muito alto, essas aqui também. E aí essa aqui talvez uma segunda entrada, mas tem sobreposição, então tem que tomar bastante cuidado. É, e aí, mas ela é uma possível segunda entrada que acabou que, mesmo com sobreposição, não pegou o stop. Porque aqui um ponto que daria ainda para considerar é o preço é, não conseguindo falhar com decisão nessas mínimas. Então, ele parece acelerar para cima, mas ele segura e fica aqui nessa região e a gente tem um gap aqui da abertura do dia. Então, o preço tem um gap, tem uma força aqui acima ainda e não consegue é, dar continuidade, porque ele deixa muitos pavis aqui acima de pontos de rompimento. Isso aqui é uma característica aí de rejeição. Abaixo também deixa, então essa é a dificuldade, porque esse aqui é um comportamento lateral. Mas quem conseguiu pegar alguma barra em cima com essa aqui, como essa aqui, ou talvez essa aqui, foi uma barra um pouco melhor, talvez, porque aí o preço já tinha mostrado realmente que estava rejeitando bastante. Aqui ele poderia ter ido acima, então criaria aqui um tipo de movimento de correções bem profundas, e a partir daqui ele poderia realmente fechar o gap, talvez, mas aqui ele já rejeitou novamente, então isso aqui é um tipo de sinal também, que pode compensar. Pega parcial e depois tenta pegar mais alguma coisa. E o preço começa realmente a mudar aqui no dia quando ele vem abaixo aqui dessas mínimas. Pode ser corpo de barra, pode ser barra também. E fecha esse barrão aqui. Então, uma barra grande, nesse contexto, provavelmente vai falhar. Vai falhar na continuidade, vai voltar, vai sugar o preço aqui para dentro. A probabilidade é bem interessante de que isso aconteça. Mas o preço aqui ele acaba deixando o gap aberto e não volta. Então ele deixa aqui um gap aberto, e essa tentativa de voltar para cima falha, faz um micro fundo duplo, mas não consegue nem romper as barras aqui, as máximas de barras, e vem caindo. Então, se alguém está comprado aqui por essa região, com certeza o stop é aqui, a desistência, ou no máximo aqui. Então, um ponto importante de desistência, que é onde que o mercado acelera, faz outra barra, que algumas pessoas ainda poderiam estar pensando talvez como uma barra climática, e você tem clímax consecutivos, mas aqui o grande problema quando o preço chega aqui é que você, apesar de poder ainda desenhar algum tipo de wedge, você já tem o preço abaixo de ponto de rompimento, já tem gap aberto aqui nessa região. São detalhes que tem que ir observando. Você já tem gap aberto lá do dia, desde a abertura do dia, então você tem um gap aqui aberto. Então, e aí o preço está vindo aqui nessa região, isso aqui talvez não seja o suficiente para reverter o mercado nessa condição que ele se encontra. Até porque depois que ele passa essa região e consegue se manter abaixo, fazendo topo duplo aqui no ponto de rompimento,
O próximo ponto que o mercado pode parar é exatamente a projeção disso aqui tudo para baixo, que vai dar aqui mais ou menos nessa região aqui. Então é uma região que daria para marcar e ficar cuidando aqui para ver o que ia acontecer nessa região. E aí realmente é onde que o preço parou aí por um bom tempo, porque era realmente a projeção desse movimento mais complexo para baixo. Tem compradores presos aqui nesse movimento. Essas barras são feitas por compradores fortes, eles não vão desistir e sair estopando assim. Então eles vão buscar a projeção provavelmente desse movimento para tentar defender aqui. Não quer dizer que eles vão conseguir defender. Tanto é que eles não conseguiram, porque a partir daqui o preço, a partir dessa barra, principalmente dessa barra aqui, o mercado entra aqui no modo sempre vendido. Então o objetivo aí de quem está operando é começar a tentar achar formas de entrar na venda, como por exemplo vender essa barrinha com stop lá em cima, ou vender a barrinha para scalp com stop acima dela, scalp no 1 para 1, ou vender a barrinha gerenciando diferente para scalp, mas entrando com uma parte da mão, e se der errado, tentando escalar alto aqui, se possível, se fizer sentido também, se não perder o price action de queda, porque não adianta também você vender aqui querendo pensar que sabe escalar, e aí depois vem uma barra de compra assim, e você ainda está querendo vender aqui, que o preço aí mudou, não faz sentido. Então, e aí depois o preço realmente vai caindo, e aqui em algum ponto ele já deixa um 2HM, então está muito tempo que sem tocar a média móvel. Quando toca, provavelmente iria abaixo novamente, e é o que acontece. Então ele vai renovando mínimas aqui nessa região. Ele renova essas mínimas aqui, volta, aí renova mínimas, volta. Então já tem que começar a tomar cuidado, que o preço começa a fazer novamente correções mais profundas, começa a equilibrar aqui depois desse impulso com continuidade, que ele sai desse range, ele vem aqui, busca nessa região aqui a projeção disso aqui tudo para baixo, e aqui começa a ficar mais equilibrado. Então, obviamente, aqui em algum ponto começa a surgir também scalps de compra, apesar que para quem está iniciando no mercado, é claro que os scalps, sejam scalps ou trades de swing, na venda eles são melhores aqui, porque você ainda não tem a premissa principal aqui violada, que é os topos. Então, se é uma tendência de baixa, os topos eles não podem ser perdidos. E nesse caso, isso não está acontecendo ainda. Então, se eu marcar esse topo, o preço nem testa. Se eu marco esse topo, ele nem testa. Se eu marco esse outro topo aqui embaixo, o preço também não testa. Então, mesmo que os vendedores estão vendendo essa barra, por exemplo, para scalp, que é um trade aceitável. Se eu, por exemplo, vender essa barra aqui para scalp, ou vender essa barra aqui para scalp, ou vender outras barras para scalp, sabendo que talvez vai ter que escalar alto aqui com stop acima dos topos anteriores. Se você fizer isso e colocar o seu stop acima de topos anteriores, desse aqui, ou desse aqui, depois que o preço começou a cair, se você vendeu essa barra, ou vendeu principalmente essa barrinha aqui, uma segunda entrada, e você coloca o seu stop aqui acima desse topo anterior, você não tem um stop atingido, e você consegue pegar scalps, você consegue ver o preço e visitando aqui, por exemplo, abaixo de mínimas anteriores. Então você consegue ver isso aqui. Olha, o preço vem novamente abaixo aqui de mínimas anteriores. Vem aqui, inclusive foi um ponto que fez uma realização de lucro bem nesse pavio e depois o preço voltou tudo isso aqui. Aí o preço vem aqui novamente, depois abaixo novamente dessas mínimas. Deixa talvez novas realizações de lucros, não consegue fechar barras com convicção abaixo, fecha, já começa que vem aqui com pavio, aí uma barra mais boa, continuidade, pavio abaixo, pavio 3 vezes, pavio abaixo de barra sem conseguir fechar barras aqui. Então novamente começa talvez a ativar scalps de compra. Acabou que eu também fiz algum scalp por aqui de compra nessa região. E é claro, o trade depois não se desenvolveu, porque ele foi alto aqui nessa região. Se alguém está fazendo scalp, tem que estar muito ligado, porque contra a tendência você tem grande chance de tomar um barrão contra de uma pancada só, que foi o que aconteceu aqui. Então, quem não realizou parciais aqui ou não conseguiu proteger esse trade a tempo, ou também não ficou ligado para estopar, caso fosse necessário, acabaria que depois levaria um movimento muito forte contra a posição. Então, os scalps melhores sempre vão ser no lado da força. Nesse caso aqui, é no scalps na venda. E aí o preço continua nessa condição. Ele parece que lateraliza. Realmente, aqui lateraliza. É um tipo de tendência mais, que já está virando uma lateralidade. Mas como a tendência pode ir muito mais longe que se pode imaginar, e como 60% das tentativas de reversão se transformam no máximo em lateralidade que levam ao rompimento na direção da tendência,
como, como essas são as probabilidades da metodologia e do comportamento do preço, então acaba que provavelmente romperia ainda para baixo isso aqui. E aí acabou que realmente rompeu. Então o preço perdeu velocidade, perdeu urgência, mas depois ganhou novamente. E quando ganhou, ele ganhou para o lado que provavelmente ganharia, que era para o lado da queda, até porque era muito próximo aqui do fim do dia. O preço ainda poderia aqui andar mais uma distância em pontos tranquilamente, porque o preço estava ainda dentro do range médio dos últimos dias de volatilidade. E ele também tinha essa expectativa de ir para baixo, porque o dia ele abre aqui, cria. Agora olhando aqui é fácil, mas isso aqui é uma lateralidade bem complexa. Mas se for resumir tudo o que aconteceu aqui nesse movimento, acabou sendo assim aqui um tipo de provavelmente de second leg trap, que foi isso aqui, mas realmente bem complexo. Isso aqui, que levou aí depois o preço a cair o dia todo, deixando gaps abertos. Tendência bem clara aqui com a média móvel por cima. E aí quando o preço está aqui perto do final do dia, quando ele estava nessa barra aqui, se não me engano, ou nesse doji aqui que eu comentei lá no grupo do Telegram, que os scalps na compra eram muito agressivos, scalps ou qualquer tipo de trade, porque você, ou buscar reversões também, né? Porque você tinha na, na teoria, em termos de probabilidade, uma chance bem boa de que o dia fechasse nas mínimas, ou muito perto das mínimas, da mínima do dia. Só que você não sabia se a mínima do dia ia ser aqui, e o preço ia ficar aqui depois lateral o resto do dia, ia fechar por aqui assim, ou se o preço ia romper realmente essa região, acelerar ainda durante o dia e criar uma nova mínima e aí fechar lá perto dessa nova mínima. Então, por isso que é perigoso ficar fazendo scalps na compra ou trades na compra, ou tentando pegar a reversão ainda mais tarde no dia. Os movimentos mais importantes, lá na última hora do dia, provavelmente eles já aconteceram nas primeiras horas do dia ou até o meio-dia aí. Não, não tem estatística certa sobre isso, mas é difícil um mercado em tendência assim ser revertido na última hora. Estatisticamente, o mercado provavelmente vai fechar nas mínimas e vai criar uma barra de tendência no gráfico diário. E também, se for ver nos tempos gráficos maiores, nessa região aqui tinha assim, um magneto muito forte, que é o início aqui desse impulso aqui. Até para ver aqui. Claro que isso aqui não é um ponto perfeito, mas é uma região. Então a gente tem aqui essa região, que é o início aqui do impulso muito forte. Então isso aqui tenderia a sugar o preço aqui, porque aqui existe uma área fina. Então o preço passa aqui com mais facilidade. E foi o que aconteceu. O preço criou uma tendência forte e aqui nesse movimento passou aqui com mais facilidade e foi lá buscar essa região e realmente fechou nas mínimas aqui, criando aqui provavelmente, deixa eu colocar aqui no gráfico diário, no gráfico diário ele criou uma barra de tendência aqui no gráfico diário, fechando muito próximo da mínima, nessa região que eu comentei aqui de magneto. Aqui o gráfico diário é um gráfico bem grande, mas dá também para ver esse magneto, que é esse ponto aqui de abertura de uma barra muito forte, que leva uma grande barra de tendência aqui de alta. Então o preço devolve todo esse movimento e aí testa essa abertura. E agora a gente precisa esperar aí a continuidade do próximo dia para ver o que acontece aqui. O que não vai ser fácil acontecer aqui é o preço vir abaixo com facilidade dessa mínima aqui e produzir abaixo aqui uma outra barra assim, igual essa do último dia. Isso vai ser bem menos provável aqui, criar uma barra mais ou menos assim. Ele é mais difícil em termos de probabilidade, porque você tem compradores agora que vão precisar estopar aqui, caso o mercado acelere muito. Então, normalmente isso não acontece, vai ter defesa, vai ter alguma disputa, provavelmente aqui abaixo dessa região. Mas como a metodologia ela contempla todas as possibilidades, se acontecer aqui que o preço acelerar muito abaixo dessa região e criar um rompimento muito forte lá nos tempos gráficos menores, esse rompimento, o movimento realmente pode acelerar e acelerar bastante e produzir uma barra até maior. Assim, por exemplo. Porque só que isso normalmente não vai acontecer. Muito poucas vezes isso vai acontecer nesse contexto em específico. Isso porque vão ter compradores defendendo. E se acontecer de romper para baixo, é algo mais improvável. E quando coisas mais improváveis acontecem, normalmente a continuidade é muito forte. Isso é uma frase da metodologia, mas isso acontece porque se é algo mais improvável, a maioria dos traders vão estar apostando contra isso. E se isso aqui acontecer e começar a romper muito forte,
a maior parte dos trades que vão estar comprados aqui, acreditando no mais provável, vão ter que estopar. E quando uma boa quantidade de trades começa a estopar, o mercado cada vez vai acelerando mais, então a continuidade ela tende a ser muito forte quando algo menos provável acontece. Mas aqui, a, a, em termos de probabilidade, o que deve vir aqui no próximo dia provavelmente vai ser mais ou menos aqui uma barra de indecisão. Deve ser um doji ou alguma confusão aqui nessa região. Então, posso mais ou menos até desenhar. Não é certo, não é certo, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser algo mais ou menos assim. Que ficou muito ruim esse desenho aqui. Mas é uma ideia assim de, por exemplo, aqui um corpinho e um pavio para cima e para baixo. Talvez o corpo até menor nessa região, essa barra, ou um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. E não tem como saber. Se fosse simples assim, você prever uma barra do próximo dia, seria muito fácil operar, né? Mas isso aqui é em termos realmente de probabilidade.